Louvado seja o Senhor. Nós estamos desfrutando o Evangelho de João debaixo da linha do encargo, a palavra e o testemunho. Hoje nós vamos ver Evangelho de João capítulo 2, depois das bodas de Caná, depois que o Senhor Jesus transformou água em vinho, alguma coisa que aconteceu de grande importância. Nosso desejo é abordar essa porção de João 2 que se refere à purificação do templo. E nós vamos abordar em duas etapas. Primeiro, nós vamos falar da aplicação e depois nós vamos falar dos princípios espirituais dessa porção da palavra de Deus. Evangelho de João capítulo 2, versículos 13 a 18. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? De acordo com o Evangelho de João, nós temos aqui a purificação do templo, logo no início do ministério do Senhor. E nós podemos ver nos outros evangelhos o Senhor purificando o templo na semana da sua morte. Então nós temos duas vezes esse fato da purificação do templo. Muitos talvez perguntem, por que isso? Eu vou ler agora Mateus 21, versículos 12 e 13, que mostra a purificação do templo no final do ministério do Senhor. Tá? Esse de João é no início do ministério do Senhor, e Mateus, Marcos e Lucas registram a purificação do templo no final do ministério do Senhor. Eu vou ler o de Mateus. Então, vamos ver o registro de Mateus 21, versículos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A parte de Marcos, tá? Eu vou ler também só para ampliar um pouco a visão dessa segunda purificação do templo. E Marcos 11, 15 a 18. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então nós podemos ver
há uma purificação no templo no início do ministério do Senhor e também uma purificação do templo no final do ministério do Senhor. Talvez irmãos perguntem, por que isso? É porque Deus tem princípios para fazer as coisas. E para nós compreendermos esse princípio de por que houve essas duas purificações, vamos ler Levítico 14, versículo 34 em diante. Levítico 14 fala da lepra, e do versículo 34 em diante fala da lepra numa casa, mostra uma casa contaminada. Aqui diz: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecerem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Então nós vemos aqui o sacerdote, quando vai visitar uma casa contaminada, ele faz uma primeira visita. E no versículo 39 até 45 diz: ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se a outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se estiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras, sua madeira, como também o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Baseado em Levítico 14, nós sabemos que então o sacerdote, quando vê uma casa contaminada, ele faz uma primeira visita. E depois ele faz uma segunda visita. Então na primeira ele tenta limpar, na segunda também tenta limpar. Mas se não der resultado, a casa tem que ser derrubada. Então nessa visita ao templo, em que há uma primeira purificação, o Senhor viu a contaminação, mandou tratar com essa contaminação. E no final do seu ministério foi a segunda visita. E aí a contaminação continuava. E nós podemos ver que, baseado em Levítico 14, se a contaminação continua e não tem jeito, a casa tem que ser derrubada. Então, olha, Mateus 24, versículos 1 e 2. Algo que ocorreu depois da visita do Senhor ao templo, na questão da purificação do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os irmãos compreenderam? O Senhor fez essas duas purificações para guardar o princípio que estava em Levítico 14. A casa estava contaminada. Ele olhou pela primeira vez, purificou. Adiantou? Não. 3 anos depois ele volta para tocar nesse mesmo assunto. E o problema ainda está ali.
E nós sabemos que esse problema permaneceu e no final o templo foi destruído. Então, João 2, versículos 11 e 12 nos mostra essa primeira purificação por parte do Senhor. E depois nos outros evangelhos nós vemos a segunda purificação. A corrupção, a contaminação ainda estava lá. O que nós agora precisamos perceber é que o Senhor deseja purificar a sua casa. Amados irmãos, preste atenção a um princípio. Nas bodas de Caná, o Senhor transforma água em vinho. Aqui nós temos a conversão. E agora nós temos purificação. Essa é a maneira do Senhor agir. Primeiro Ele tem que converter nossas vidas, mudar nossas vidas. Daí Ele vem purificar essas nossas vidas. Os irmãos compreendem? E existem algumas diferenças dessa primeira purificação e segunda purificação. Na primeira purificação, logo que o Senhor faz isso, no versículo 18, os judeus logo perguntam: que sinal nos mostras para fazer tais coisas? Como é que você tem autoridade para fazer tal coisa? Na segunda purificação, quem confronta eles são os principais sacerdotes e escribas, mas isso no dia seguinte. Então essa é uma diferença entre a primeira e a segunda. Mateus 21, 23 diz, isso se refere à segunda purificação: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Está vendo? Na segunda purificação, ele foi contestado no dia seguinte. E no primeiro evento, o Senhor Jesus fez um chicote de cordas, o que ele não fez no segundo evento. Os irmãos compreenderam porque há duas purificações, né? O princípio baseado em Levítico 14. Agora vamos ver a questão da purificação em si. Vamos voltar para João 2, versículo 13 em diante. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito o azorrague de cordas, que era um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesas. Quando a gente lê isso aí, parece que nós temos uma ideia de que parece que o Senhor viu o problema, ficou bravo, já saiu atrás e dá-lhe neles, não é assim? Mas não é. Por quê? Porque o versículo 5 mostra que o Senhor fez um chicote de cordas, um azorrague de cordas, um chicote de cordas. Ele olhou a situação e ele começou a fabricar o chicote. Compreenderam? Não é que olhou e já saiu. Ele não pegou um chicote que estava lá. Quanto tempo leva para fazer um chicote de cordas? Você tem que arranjar corda, você tem que juntar, tem que trançar, né? Então o Senhor Jesus não fez assim, num acesso de fúria, não é assim. Nós somos assim, o Senhor Jesus não é. O Senhor olhou, eu sei o que eu preciso fazer. Daí ele começou a fazer o chicote, compreenderam?
Levou um certo tempo? Levou. E depois de feito, ele expulsou. Eu quero que vocês prestem atenção nas seguintes palavras: expulsar, derramar pelo chão, virar as mesas, virar, e no versículo diz assim, versículo 6, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui. Amados irmãos, o que nós temos que compreender é que hoje nós somos o templo do Senhor. Quanta sujeira há dentro de nós, quanto comércio há dentro de nós, quantas coisas ocupam o nosso interior. Por isso, lembre-se, expulsar, derramar pelo chão, virar, e o Senhor disse: tirai daqui essas coisas. Amado irmão, amada irmã, você não é habitação de Deus? O Senhor não habita em seu interior? O que ele encontra no seu interior? Tem coisas inadequadas ou não? O Senhor quer tirar. O Senhor quer expulsar. O Senhor quer virar. O Senhor quer derramar pelo chão. Ele diz para nós: tira aqui essas coisas. Porque nós somos a casa dele. E você sabe, aqui nos mostra, estando próximo à Páscoa dos judeus. E na Páscoa, o que é que os judeus tinham que fazer? Êxodo 12, 15 diz: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. E nós podemos ver como é importante percebermos que nós somos habitação de Deus. E que o Senhor quer tirar essas coisas dentro de nós. Nos princípios espirituais nós vamos desenvolver um pouco mais disso. No versículo 17 de João 2 diz: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. A preocupação que o Senhor tem pela casa de Deus. E essa também deve ser a preocupação que nós devemos ter pela casa de Deus. Amém? Vamos ver o versículo 18. Perguntar-lhe, pois, judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Os judeus estavam falando: com que autoridade você vem na casa de Deus? Faz isso. O Senhor mostrou então algo muito grande. Eles perguntaram por um sinal. E o Senhor falou: destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Ele estava falando sobre as coisas que iriam acontecer com ele. Porque aqui diz, no versículo 21, ele se referia ao santuário do seu corpo.
Ele diz: vocês vão destruir o meu corpo, vocês vão me matar, mas em 3 dias eu vou reconstruir. Ele, quando veio à terra, João 1,14 diz que o verbo se fez carne, que o verbo tabernaculou entre nós. Ele era o tabernáculo de Deus. Os judeus iriam matá-lo, mas aleluia, na sua ressurreição, a igreja foi gerada. A igreja, o santuário de Deus. Agora, uma coisa, eu vou vendo a cada um de nós. Este é o grande sinal a respeito do santuário do templo. Por que você está limpando, fazendo isso nesse templo? Que sinal você nos dá que você tem essa autoridade? O Senhor estava falando, virá um templo, não feito por mãos humanas, virá um templo não físico, e se referia à igreja. Os irmãos compreenderam? Nós temos que ter uma visão muito clara, que nós somos hoje a habitação de Deus no Espírito. Você sabe, quando o Senhor Jesus disse, destruir esse santuário, se referindo ao santuário do seu corpo, nós também vemos isso dentro da realidade da ressurreição do Senhor, e o fato de nós sermos hoje a igreja, a casa de Deus, que nosso corpo também é um santuário. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo estava falando de como nós usamos nosso corpo. Para quê? Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nós tratamos nosso corpo dessa maneira, com essa visão ou não? Ou deixamos também como judeus, que o nosso corpo em nós haja muita impureza, sujeira? O Senhor quer limpar. O Senhor está falando para nós, cuide do seu corpo. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. O Senhor Jesus, sabe, as profecias falam do Senhor como o santuário, com esse corpo, na profecia. Isaías 8,14. Eis que para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário. É profecia a respeito do Senhor Jesus. E no Senhor Jesus, Colossenses 2,9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E você sabe, voltando a nós ainda como santuário, individualmente o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, mas também coletivamente. Eu vou ler 2 Coríntios 6, 14 a 16. Fala como nós não podemos nos misturar com o mundo, tá? Com aquilo que não é de Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Então o Senhor diz para nós não estarmos um julgo com os incrédulos, fazer sociedade com incrédulos. Daí ele fala sociedade entre justiça e iniquidade, porque em nós está a justiça e nos incrédulos a iniquidade. Que comunhão da luz com as trevas?
Veja, nós somos tratados aqui como justiça, nós somos aqui tratados como luz. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Cristo habita em nós. Que união do crente com o incrédulo. E olha só no 16. Que ligação há entre santuário de Deus e os ídolos? Nós somos santuário de Deus. Os incrédulos são santuário de ídolos. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Será que temos essa visão? Que nós que somos santuário de Deus, somos sagrados? O Senhor Jesus disse: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Reconstruir no grego significa fazer levantar de novo, se referia à sua ressurreição. O Senhor era a ressurreição. E na ressurreição surgiria um novo santuário, um novo templo. Aleluia! E esses somos nós. Amados irmãos, vocês veem a importância da igreja? Qual é o nosso valor diante de Deus? Por causa do tempo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero dizer que na ressurreição, primeiro, o Senhor Jesus, Ele era a própria ressurreição, correto? João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então isso quer dizer que Ele, sendo a ressurreição, Ele mesmo vence a morte. Mas também nós vemos que o Pai o fez ressuscitar. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E nós também vemos o Espírito envolvido na ressurreição. O Romanos 8,11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Está vendo? Pai, Filho e Espírito, todos envolvidos na ressurreição. Voltando agora para João 2,22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui diz assim: quando Jesus ressuscitou, lembraram-se os seus discípulos. Isso quer dizer que na ressurreição o Senhor veio como Espírito. Olha, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo que vos tenho dito. E o Evangelho de João enfatiza esse fato dos discípulos terem se lembrado depois da ressurreição, porque João mostra para nós que o Senhor depois tornou-se Espírito, não é isso? Olha só, né? João 2,17, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da sua casa me consumirá. João 2,22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João 12,16, seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Amados irmãos, amadas irmãs, o Espírito é aquele que nos faz lembrar do que o Senhor nos falou. Muitas vezes nós não compreendemos agora, mas mais adiante o Espírito vai nos fazer lembrar e a gente vai entender. E a gente vai entender, quer ver? João 7,39. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então João agora, ele estava compreendendo o que o Senhor falou. Por isso ele explica, isto ele disse com respeito a isso, tá? João 12,33, isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Isso quer dizer o quê? Que quando a princípio eles viram, não compreendiam. Agora eles compreendem e João explica. Ele quer dizer isso, entendeu? João 21,19 disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Isso quer dizer que quando os discípulos ouviram pela primeira vez, não compreenderam ainda bem. E é necessário, amados irmãos, que nós compareçamos à presença do Senhor e falar, Senhor, faça-me compreender a sua palavra. Nós não podemos ser pessoas que leem a palavra e ficam por aí. Nós temos que ter esse espírito de busca. E o Senhor é aquele que pode nos fazer compreender. Olha, Lucas 24, versículos 44 e 45. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, nós temos que usar esse versículo 45 e orar ao Senhor. Senhor, um dia você abriu o entendimento dos seus discípulos para compreender as Escrituras. Hoje, abra o meu entendimento, Senhor. Devemos ter esse anelo. Então, João 2,22 diz, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Está vendo? Creram na Escritura e na palavra de Jesus. Crer na Escritura significa o Antigo Testamento. E eles viram que tudo que o Antigo Testamento falou conferia 100% com o que Jesus tinha falado. Agora vamos versículos 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome.
Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É muito importante nós compreendermos essa porção. Em Jerusalém, o Senhor fez muitos sinais. E muitos, vendo os sinais, creram. Eu quero que os irmãos percebam que aqui não está falando que o Senhor não fala que essas pessoas creram nos ensinamentos, alguma coisa. Eles simplesmente creram no seu nome, vendo sinais. E Jesus não se confiava a eles. O Senhor não se confia àqueles que correm atrás de sinais. Se a nossa fé é baseada em sinais, é uma fé muito fraca. Porque Satanás também faz sinais. A nossa fé deve vir pela palavra de Deus e não pelos sinais. Aqui nós vemos que Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, conhecia a condição interior. É muito fácil, quando alguém faz o sinal, ganhar admiração. E as pessoas se sentem atraídas por aqueles que fazem sinais. Mas o Senhor não se confiava a eles, por quê? Eram pessoas que somente viram sinais. Eles não conheciam o coração do Senhor. Eles não conheciam a vontade de Deus. Eles não conheciam o plano de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Eles não conheciam o caminho que o Senhor estava dando para os seus seguidores. Um caminho estreito, um caminho de tomar a cruz, uma porta estreita. Eles só viram sinais. Agora, aqueles que creem, que conhecem o coração, que sabem que o caminho é estreito, que sabem que tem que tomar cruz, que sabem que tem que negar a si mesmos, e que amam o Senhor, conhecem a obra da redenção, sabem o preço que foi pago para serem salvos, e amam o Senhor, e escolhem o Senhor. A esses o Senhor pode se confiar a si mesmo. Mas simplesmente aqueles que vão atrás de sinais, não. Esses não viveram com Jesus. Os apóstolos, eles viveram com Jesus. Não foram pessoas que viram somente sinais. Irmão, você é de confiança ou não? O Senhor pode confiar em você ou não? Depende se você está indo após o Senhor só por causa de sinais ou porque você conhece o Senhor, ama o Senhor, escolheu o Senhor, mesmo sabendo que o caminho é difícil. O Senhor sabe como é a natureza humana. Não vai dar tempo de eu começar a fazer a menção dos princípios espirituais dessa porção de João 2 por causa do tempo. Mas eu creio que
já a aplicação dessa parte, já tem muitas coisas que podemos levar diante de Deus. Amém?